Shalom, paz do Senhor, meus queridos, quem fala é o evangelista Wilton Samarone. Quero falar hoje de um personagem que já virou história em quadrinho, já virou desenhos animado para as crianças. Quero falar sobre Davi. Quero falar sobre a luta do século, a luta que marcou a história. Não essa luta que teve esses dias aí de Vanderlei Silva e Popó, com um vexame. Foi uma negação, péssimo pro esporte, péssimo exemplo. Vanderlei Silva, você pisou na bola, hein? Essas cabeçadas tuas aí, ó, ninguém merece. Atitude antiesportiva que deu início à pancadaria aí, ó, lamentável. Tô decepcionado contigo. Por você ter o sobrenome Silva igual ao meu, me trouxe essa vergonha nacional. Quero falar da luta de Golias e o Davi. Rapaz, quem visse de longe aquele gigante e algum oponente se apresentando para lutá-lo com ele de igual para igual, claro que não seria uma luta de igual para igual. Mas se tivesse ali uma dessas bets, essas casas de aposta, não essas de agora aí, que também estão sendo uma vergonha aí no meio esportivo, principalmente dentro do futebol aí, essa roubalheira, essa canalice, coisa terrível. Não, eu só estou dando um exemplo. Isso é péssimo para o futebol. Eu parei de assistir futebol há muito tempo por causa dessas patifarias aí. Mas se tivesse uma bet dessa e alguém fosse apostar, eu falo por mim também. Com certeza, eu iria apostar em Davi, em Davi não, em Sansão. Naquela época, quem visse a luta, a briga, ninguém seria louco de apostar em Davi. Não, esse menino franzino, contra esse gigante não tem nenhuma chance. Todo mundo que fosse fazer uma aposta, tenho certeza que apostaria no gigante, no Golias. Porque olhando aos olhos carnais, ao nosso olho humano, era óbvio que a vitória seria de Golias. Seria de Golias. Era notório. Sabe quem visse. E aí o que eu quero falar com essa lição de Davi? E o porquê que Davi venceu Golias? Tem uma ação aqui que foi de suma importância, que fez com que Deus honrasse Davi. Você sabe que Jessé chamou Davi, que os seus irmãos, estavam se alistado no exército de Israel, estavam na guerra, e o seu pai, sem saber notícia dos filhos, porque esse pai, você sabe como que é pai coruja. Jessé amava seus filhos por igual, apesar dos irmãos detestarem Davi, não se bater, porque Davi era o menino mais amado de Jessé. Davi era o caçula de seu pai, mas ele era o primogênito de sua mãe. Davi era rejeitado pelos seus irmãos, mas era amado pelo seu pai. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem íntegro, um homem que era um verdadeiro adorador, que buscava Deus em espírito e em verdade. Teve umas falhas, uns erros, isso é coisa da carne, mas adorador ele era. Mas não foi o fato da adoração chamou a atenção de Deus para Deus desse a vitória. Você vai entender já já. Davi ouviu seu pai chamar e o Jessé falou: filho, leva esses pães e esses queijos para os seus irmãos que estão na guerra e traz para cá a notícia para mim. Eu quero saber como estão seus irmãos. E Davi, obediente, falou: pai, tudo bem. Deixou a ovelha lá, cuidado de um servo, que ele era bem atencioso, era bem zeloso dos seus animais. Deixou o servo cuidando das suas ovelhas, do seu rebanho, e foi levar o mantimento, o alimento, a comida para os seus irmãos. Apesar dos seus irmãos não gostar dele, ele fez de bom grado, porque gostava mesmo assim dos irmãos e era obediente ao pai. Chegando lá, olha só, pode ser que você está nessa mesma situação. O cenário não é favorável para você. Mas pode ser que nesse momento Deus está preparando um cenário para colocar você em cena, para você entrar em ação e Deus honrar você. Assim como Deus honrou Davi.
Deus honrou Davi por esse motivo que eu vou te falar agora. Davi chegou no arraial, certo? Para levar mantimento aos seus irmãos. Antes dele chegar até os seus irmãos, está aqui o pão e tal, a comida que o pai mandou. De longe ele ouviu os berros, os gritos daquele incircunciso, daquele gigante blasfemando. Ele estava blasfemando contra Deus de Israel. Rapaz, aquilo foi um tapa na cara de Davi. O homem estava blasfemando contra Deus, certo? Se tivesse blasfemando contra os homens, Davi ia passar, entregar o pão e ia voltar embora. Sabe, se estiver xingando os meninos lá, os soldados, esses guri aí, Eliabe é um bundão, Eliabe, esses Samar aí, não vem lutar contra mim. Esse rei Saul aí, esse rei banana, se ele estivesse falando assim, Davi não ia falar nada. Mas a primeira coisa que ele pisa no arraial, que ele ouve, é o gigante Golias blasfemando contra Deus Todo-Poderoso. Aquilo para Davi foi um tapa na cara. Aí o que eu aprendo aqui? Assim também hoje comigo, eu fico doido quando eu escuto certas coisas. O que eu entendo aqui nesse momento, com essa atitude de Davi, Davi arregaça as mangas e foi para cima. Que os pessoal que segurou Davi, você tá ficando doido? Você tá pirulei? Você tá lelé da cuca? Olha o tamanho do homem, rapaz, você é louco, vai para lá, vai para casa. A turma do deixa disso, sabe? Já apostando na vitória, dando a vitória a Golias. Davi já ia ir com sangue no olho, já ia ir para cima do gigante. Sabe? Davi mostrou ali a verdadeira atitude de um apologista. O que é um apologista? Eu também sou apologista. Vou te mostrar o que é apologista. Apologista se machuca, se dói com as mentiras que os povos contam. Quando um apologista vê uma coisa, o apologista corre e, epa, não é assim. Por exemplo, tem uns cantores aí cantando, sabe, uns cantores de renome muito forte, bacana, as músicas lindas, os cantores famosos aí. Eles cantam no refrão das suas músicas aí, a estrela da manhã, sabe, glorificando a criatura. Estrela da manhã é o nome de Satanás. As pessoas glorificam a criatura em vez de glorificar o Criador. Se você vê lá em Isaías 14, versículo lá 12, 13 e 14, você vai ver. Faz menção do nome dele e onde ele estava. Estrela da manhã é o nome de Satanás. Lúcifer em latim. Luz. Fer, portador. Luz. Fer, portador da luz. Então, estrela da manhã, portador da luz. Então, Davi, o apologista, ele defende a honra de Deus, a integridade de Deus. O que fez Davi? Quando escutou o gigante falando blasfêmia contra Deus, já foi para cima. Queria ir para cima. O povo que segurou ele. Ele foi um verdadeiro apologista. Ele queria lavar a honra de Deus. E por isso que Deus o exaltou. Foi ali que Davi se destacou. Seja você também um adorador e um apologista. Defenda a honra de Deus. Defenda a honra de Deus, a verdade de Deus. Tem muita gente hoje que vive outras verdades, sabe, enganando o povo. Mas seja um apologista igual a Davi. Aí Davi se prontifica a lutar com Golias. Davi se apresenta ao rei. Vou resumir para você entender. O rei falou: menino, você tá doido? Você tem quantos anos? Eu tenho 15, 17. Quantos, o seu peso? Eu tenho 70 quilos por ali. Não, você não vai aguentar. Não, mas eu vou, rei. Davi falando: eu vou. Aí o rei pega assim: já que você vai, pelo menos usa a minha armadura. Aí o Davi coloca a armadura do rei. Aí o rei fala assim: como é que você vai agora? Ele fala assim: agora você pode enfrentar o gigante. O Davi fala: não, rei, eu não consigo nem andar com a sua armadura. Eu não consigo nem me mexer. Então, quando você está na direção de Deus, Deus prepara um cenário. E aí o homem busca ajudar, ou você busca a ajuda de homem, do braço de carne, você não vai conseguir se movimentar. Você não vai conseguir andar. Você não vai conseguir prosperar. Se você depender do braço de carne, da força do homem, você não vai prosperar. Espere somente em Deus. Davi falou: ó rei, eu vou com ele, do jeito que eu estou, com as mãos limpas. Davi era um ótimo atirador de funda, de pedra. Ele era ótimo, ele praticava. Pegou 5 pedras, não porque ele ia errar.
Ele pegou 5 pedras para garantir, porque ele sabia que ele ia bater o gigante, mas o gigante tinha mais 4 irmãos, eram 5, tudo gigante, 5 irmãos, eram 5 filhos, 5 gigantes, monstro. Davi falou, se eu derrubar o segundo, os outros 4 vão vir para cima, tomar as dores, aí ele já estaria preparado, por isso que ele pegou 5 pedras. Não que ele ia pensando em errar, não, ele era bom naquilo que ele fazia. Pegou aquela pedra. Uma pedra era mais... Ele foi ao riacho. Por que ele foi ao riacho? Pedra de riacho, irmão, elas são umas pedras que a correnteza, de tanto fazer aquele movimento rotativo, essas pedras vão ficando redonda. A pedra que ele pegou era mais ou menos do tamanho de uma bola de sinuca. Uma laranja média, uma laranja pequena, era mais ou menos daquele tamanho. Para derrubar um animal tinha que ser uma pedra grande. Davi era caçador. E para derrubar um animal tinha que ser uma pedra boa, uma pedra grande. Uma bola de sinuca, uma laranja, pesa mais ou menos 160 gramas, 130 a 170 gramas. Você imagina 130 ou 170, dependendo da pedra, você rodar aí com uma extensão do seu braço mais ou menos de 1,5 m. Essa funda tinha mais ou menos 1,5 m de diâmetro. Você girar ela aqui, imagina a velocidade que ela alcança, mais de 160 km. A velocidade que essa pedra sai. O menino era bom no que fazia, tanto é que quando ele lança a pedra crava na fronte do gigante, porque ele tinha um capacete, ele tinha um elmo, e o elmo, sabe, protegia tudo o seu rosto, só ficava uma fresta aqui, para ele respirar e ver direitinho, para ele ter toda essa visão dos lados. Então o elmo tinha só um lugar frágil, que era bem aqui na fronte, onde estava o nariz. Para você ver que o menino era tão bom na pedra, na tiradeira, ele cravou a pedra com tanta força que ele tacou, sabe, como com um tiro. A pedra, diz a Bíblia ali, o texto fala que a pedra cravou aqui, para você ver que o menino era bom. E o menino tinha força nisso. Com essa força dessa pedrada, ela é mais ou menos comparada com um tiro aí de uma Desert Eagle, ou um 38, eu vou te dizer. Uma vez lá onde eu morava, tinha uma crentezinha numa igreja pequena, num pior bairro lá de onde eu morava, uma favela terrível que tinha lá. Uma vez essa missionária, ela foi assaltada. E colocaram o revólver, era um 38. Botaram um baita de um 38 ali, ó, cano refrigerado na testa da véia, da dona, da missionária. Era uma senhorinha, eu chamo ela de véia, mas é amiga minha, sabe? Ela não se incomoda se eu falar assim. Não lembro o nome dela, acho que é a missionária Lúcia. Se ela tá ouvindo esse vídeo, ela vai lembrar disso. Colocaram o 38 bem aqui, ó, na testa da senhora, da missionária. E o meliante, o bandido, tava endemoniado e drogado, sabe? Querendo roubar ela, nem esperou perguntar se a véia ia dar a resposta, se ela tinha dinheiro ou não tinha. O miserável, acho que ele veio para matar mesmo a véia. Rapaz, ele me puxa o gatilho ali, dá um tiro na cabeça da dona. A dona voa 3 metros para trás de distância, caiu com um tiro. O que eu quero te falar é que é o coice. É o tiro, é como se fosse a pedrada de Davi. Sabe? É um tiro muito forte. Essa mulher voou 3 metros para trás, assim, caiu deitada no chão, assim, o menino, velho, abriu na capoeira. E o engraçado é que essa mulher, o marido dela correu, socorreu ela de novo, e ela tava só com um raspão aqui. Você acredita que a bala bateu na testa dela assim, ó? Só fez um corte assim para cima, e a bala subiu, cravou na cumieira. Era casa de madeira, uma igrejinha de madeira. A bala cravou na viga lá em cima. Ela subiu na cadeira, tirou a bala, ela tem até hoje. Se eu encontrar ela de novo, vou para lá viajar esses tempos aí, esses dias eu tô indo para lá, e eu vou perguntar para ela se ela tem ainda. Eu vou gravar, fazer um vídeo. Ela já era velhinha, não sei se ela vai estar viva ainda. Se tiver, eu vou falar para ela. Ela tinha num vidrinho, ela me mostrou uma vez a bala dentro de um vidrinho, o 38. O que eu quero te falar é o seguinte: Davi era bom na pedrada, a pedrada era pesada, foi mais de 160 km, era para esse gigante tomar essa pedrada e voar para trás, uns 2, 3 metros, cair para trás. E a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. Ele caiu para frente. Irmão, contrariando a lei da física. Você sabe que cada ação há uma reação. Se eu jogar uma pedra para cima, ela cai para baixo. Se eu empurrar um objeto que está num pêndulo, numa corda, num ferro, se eu empurrar para frente, ele vai. Se eu não sair daqui, ele vai bater em mim. Ou seja, se eu empurrar uma pessoa para trás, ela tem que cair para trás. Se ele tomar uma pedrada aqui, ele tinha que cair para trás.
certo? Que a força, a violência da pedrada que cravou aquilo tinha que cair para trás. E a Bíblia diz que ele caiu para frente. Agora eu vou te mostrar aqui quem é que derrubou o gigante. Diferente de quem matou. Eu não perguntei, eu não estou falando de quem matou. Quem matou o gigante eu sei quem foi Davi. Mas você não sabia agora dessa, que quem derrubou o gigante não foi Davi. Porque ele começou a afrontar foi a Deus. Aí Deus pegou, quando Davi acertou a pedra, ó, isso não está na Bíblia, irmão, não vai ter eu por heresia, só um exemplo. Deus chegou atrás dele assim, ó miserável, pum, na cabeça dele um cascudo santo, ele caiu para frente. É só um exemplo, estou te dando um exemplo, analogia, irmão. Estou fazendo um exemplo, uma alegoria aqui para você entender. Aí Deus, ó, Davi, é todo teu. Davi corre, pega a espada do próprio gigante para humilhar ele, porque Davi foi na mão limpa, só com as pedrinhas, o cajado. Davi, para humilhar ele, pegou a própria espada dele e decepou-lhe a cabeça dele. O que eu quero te dizer é isso, irmão. Deus honrou Davi, porque Davi chegou no momento exato, escutou o rapaz, o gigante, blasfemando contra Deus, ele tomou as dores de Deus. Quer ser honrado por Deus? Toma as dores de Deus, honra a santidade de Deus, honra a integridade de Deus, seja um apologista, defenda a verdade de Deus, defenda a santidade de Deus, defenda quem é Deus verdadeiro, defenda o teu Deus com unhas e dentes. Davi foi defender e foi honrado. E Deus chegou e deu um cascudo santo no gigante, o gigante caiu para frente, com o rosto em terra. Quem vesse aquela luta não acreditaria, irmão. Davi com seu pouco mais de 1,50 m de altura, com mais ou menos quase 70 quilos, a armadura do gigante em total pesava 67 quilos. Só a armadura do gigante tinha o peso quase que de Davi. Sabe quem tinha que lutar com esse gigante, e foi um mocorongo, era o rei Saul. O rei Saul tinha 2,5 m de altura. Sabe, dava para lutar quase que de... não vou dizer igual para igual, mas a estatura de Saul era de 2,5 m. O gigante tinha 2,92 m. 2,92 m. Saul 2,5 m. Saul ia estar de frente com ele, ia estar olhando com o rosto aqui, ó, nos peitos dele, a cabeça de... E Davi, se tivesse bem em pé, em frente do gigante, estaria olhando no umbigo do gigante. No umbigo do gigante, olha a diferença. Davi em pé, perto do gigante, em frente do gigante, estaria olhando com o olho no umbigo do gigante. Saul estaria olhando com o olho no peito do gigante. Sabe? Olha a diferença, irmão. Aí vai o menininho, o pirralho, ninguém dava nada, todo mundo apostou no gigante. E ninguém apostou em Davi. Aí Deus vai lá e honra Davi. Davi tem a pontaria certeira, a pedra crava na fronte do gigante e Deus dá-lhe um cascudo santo, o gigante cai para frente e Deus fala: Davi é todo seu. Entendeu? Se tem alguém te perseguindo e se você é desses apologistas que defende a honra de Deus, Deus vai te honrar. Deus vai derrubar esse teu gigante e vai falar: ei, fulano, é a sua vez, é a sua hora, tá aí, ó, é a sua vez. Deus vai fazer com você. Se você é apologista, defende a verdade de Deus, defende a integridade de Deus, Deus vai derrubar todos os gigantes da sua vida. Creia nessa palavra e eu te abençoo em nome de Jesus. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe, se inscreva, deixe sua pergunta, deixa o like, tá bom? Abraço, que a paz do Senhor seja sobre vocês, em um nome de Jesus. Amém. Shalom.